Paz do Senhor, meus amigos do canal Deus em Cristo. É com grande alegria que estou aqui hoje para lhe trazer mais uma reflexão teológica do nosso café teológico. Hoje eu quero trazer um pensamento um pouco filosófico, mas também que se encontra dentro da palavra de Deus. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 7 e no versículo 7 e 8, e eu quero falar um pouco sobre, pode uma coisa boa, uma coisa que realmente é boa, ela se tornar ruim porque uma pessoa é ruim, porque algo ruim tomou ocasião dela, fez uso dela? Esse vai ser o nosso pensamento e reflexão nesta manhã. O texto de Romanos capítulo 7, versículo 7 nos diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Paulo está respondendo. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Paulo está tratando aqui com meus irmãos no livro de Romanos, não vamos entrar assim nos pormenores do livro de Romanos, porque tomaria assim bastante tempo, mas eu quero explicar esses dois versículos em que nós acabamos de ler. É a lei pecado? O próprio Paulo responde, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, querendo dizer assim, que a lei de Deus, ela nos mostrou o que era errado. Porque devido à queda do homem, Deus então mostrou para o homem tudo aquilo que seria errado, que não agradaria a ele. Que nesse caso ele colocou que não cobiçarás. A cobiça é algo que não agrada a Deus. Então foi através da lei que nós conhecemos o que é errado. Mas aí no versículo 8 ele diz assim, mas o pecado tomando ocasião. Eu vou ter que ler aqui porque foi umas anotações que eu fiz assim, é a lei pecado? Não. A lei aqui, meus irmãos, é a Torá. São os ensinamentos e instrução que se refere aos 10 mandamentos. Veja que ela foi dada por Deus por causa das transgressões, a fim de demonstrar o pecado e a violação da vontade de Deus. E veja assim, e verem a sua necessidade de misericórdia e graça e salvação de Deus. Veja que a partir do momento que o homem ele comeu do fruto proibido e ele pecou, e o pecado que ele cometeu ali de comer trouxe para ele a morte. E com isso então Deus colocou a lei para que o homem enxergasse através da lei que ele precisava de misericórdia, que por ele mesmo ele jamais iria alcançar a justiça de Deus. E Deus então deixou o homem durante um tempo vivendo a lei para que ele entendesse que por ele só ele não iria alcançar a justiça de Deus, não iria agradar a Deus e que ele precisava da graça da salvação. E anos depois, séculos depois, Jesus Cristo vem e traz a ele essa possibilidade de redenção para com Deus. E o apóstolo Paulo diz em Gálatas que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Isso quer dizer o quê? Que durante todo esse tempo que o homem viveu na lei, ele teve tempo suficiente de enxergar que ele por si só não iria alcançar a justiça de Deus e que ele precisava da graça salvadora. Por isso então o homem, a lei foi dada como um aio, como um tutor, como um curador, para que o homem entendesse, não consigo alcançar a salvação por meus méritos, eu preciso de uma graça redentora. Mas voltando para a questão da lei, ele fala assim que o pecado manipulou a lei. O que é manipular? É você pegar algo e fazer da sua forma. Por exemplo, nós vemos nas farmácias, farmácia de manipulação. Isso quer dizer o quê? Que ela pega todos os elementos que é feito, o remédio, os minerais, os cálcios, as coisas que tem para fazer um remédio, ela manipula aquele lá e faz um remédio benéfico, como também pode fazer algo maléfico. E foi o que o pecado fez, ele manipulou a lei, como vai dizer no versículo 9 e 11, diz assim, eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Isso quer dizer o quê? Que o pecado, ele manipulou a lei. O pecado fez com que uma coisa que era proibida se tornasse atraente aos olhos
do homem ali no jardim, e com isso então o homem caiu, porque foi exatamente isso que a serpente fez. Ela manipulou os pensamentos de Eva, querendo dizer, mas não é bem assim, aquilo outro, e com muito jeitinho, se você ler o texto e olhar por esse lado, você vai ver que ela fez, que a serpente fez que uma coisa que era proibida se tornasse atraente aos olhos, e Eva então caiu naquela situação, e o pecado manipulou a lei, e o pecado precisava de uma oportunidade, então quando teve esta, ele se aproveitou. Lá no Éden, o pecado, né, que é o inimigo, que instrumentalizou a serpente, ele precisava de uma oportunidade para destruir o homem, e ele aproveitou. E foi a serpente no jardim que enganou e aproveitou essa oportunidade oferecida pela proibição, como diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, morrerá. A lei era o seguinte: não come que você morre. Mas aí o pecado foi e disse assim, tá vendo? Você está falando para ele comer, mas ele quis dizer o seguinte, ele falou que você ia morrer, mas na verdade, se você comer, você vai ser igual a ele. Então, meus amigos, o mandamento tinha por intenção de privar o casal de fazer o que era mal, e foi então usado pelo pecado para produzir o desejo pela desobediência. O inimigo foi sagaz, irmãos, astuto. Olha só o que o texto diz, vamos pensar, o que eu estou querendo demonstrar para os irmãos é que uma coisa que é boa não pode se tornar ruim porque algo mal está tomando posse dela, porque a lei em si não é ruim, é o que Paulo diz, olha só. Aqui, e disse a mulher à serpente, olha como a sagacidade da serpente, vamos ler o texto e você vai entender. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Olha que pergunta capciosa. Olha que pergunta, irmãos, que faz com que a pessoa caia na armadilha. É uma pergunta de quem realmente tem uma segunda intenção. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente você não vai morrer. É assim que o pecado tomou ocasião pela lei, de uma coisa que era boa, como o apóstolo Paulo diz, para enganar. E disse assim, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A proibição ali, da lei, a proibição que Deus deixou, era uma coisa boa. Mas o pecado, ele tomou ocasião e fez com que o que era proibido se tornasse atraente aos olhos, né? Então, assim sendo, as coisas boas, meus irmãos, meus amigos, jamais deixará de ser boa, mesmo sendo usada por pessoas ruins. Mesmo sendo usada, mesmo se coisas ruins tomarem posse dela e querer usar. O mandamento nunca deixará de ser bom. Porque no contexto de Romanos, as pessoas ficavam, mas os mandamentos é bom, agora que nós vamos viver pela graça, e os mandamentos? Os mandamentos teriam que continuar seguindo, mas os mandamentos agora não trariam salvação. Mas o que eu quero levar você a pensar é o seguinte, que as coisas boas, mesmo sendo as coisas boas dos nossos dias, mesmo elas sendo usadas por pessoas ruins, ela nunca vai deixar de ser boa. Como por exemplo, todo mundo aqui ouviu falar de fertilização in vitro. É algo bom. É um estudo que a ciência desenvolveu a fertilização in vitro e trouxe esperança para muitas e muitas famílias que não poderiam ter filhos. Mas teve um infeliz aí, que eu não vou falar o nome dele, mas inclusive já tem até filme dele. Ele tomou ocasião desta coisa boa que é a fertilização in vitro e abusou muitas e muitas mulheres. Foi capa de revista, de muitas e muitas revistas, jornais, reportagem especial no Fantástico. Esse homem pegou esse conhecimento que era bom e que trazia esperança para as famílias, e ele simplesmente usou isso de uma forma ruim. Mas enquanto isso existe
médicos ótimos que está usando essa fertilização in vitro e trazendo esperança, trazendo alegria para muitas e muitas famílias. Então a fertilização in vitro em si não deixou de ser boa porque aquele mau elemento fez mau uso dela. Ela continua sim sendo boa e trazendo esperança para muitas famílias. Mas não é porque aquele cidadão tomou posse daquele conhecimento e fez o que era mal, que a fertilização in vitro se tornou mal. Então, da mesma forma, a lei. Não é porque a serpente, o pecado, tomou a lei e fez com que o homem errasse e trouxe o pecado, que a lei deixou de ser boa. Da mesma forma, eu também quero trazer você a pensar que esse pensamento teológico nosso ele tem um objetivo. Da mesma forma é o evangelho nos nossos dias. Quantas e quantas pessoas hoje que demonizam o evangelho? Eu estou dizendo pessoas não crentes. Porque simplesmente tem alguns elementos nos nossos dias hoje que ele pega o evangelho, a palavra de Deus, ele pega a palavra de Deus, ele toma posse da Bíblia e vai ali e faz ali os seus balões de vento que custam aí acima de R$100. Se você procurar nas redes você vai achar. Outros pegam a vassoura e vendem por R$1.000. E assim vai indo as atrocidades que a gente vê do evangelho. Mas não é porque essas pessoas ruins, elas tomam ocasião da palavra de Deus e torcem a palavra de Deus, querendo trazer um pensamento, alguma coisa ali, ele usa texto fora de contexto e faz alguma coisa ali e vende as suas parafernálias, que isso quer dizer que o evangelho é ruim. Então você, talvez meu amigo não cristão, que às vezes tem o costume de olhar para o evangelho e dizer, não, mas o evangelho é ruim, pastor é tudo isso, é tudo aquilo. Peraí, não é porque maus elementos estão pegando a palavra de Deus e enganando as pessoas, fazendo o que é errado, muitas vezes se aproveitando da fé das pessoas, é que o evangelho em si é ruim. Não, o evangelho em si não é ruim, o evangelho é ótimo. É que às vezes as pessoas têm o costume de olhar para o evangelho pela perspectiva daqueles camaradas, pela sua perspectiva que só viu aquelas pessoas fazendo isso, porque essas pessoas elas estão tomando ocasião, elas estão pegando o evangelho, manipulando o evangelho para o seu benefício próprio. Enquanto, na verdade, a verdadeira essência do evangelho é a salvação de almas, é reconciliar as pessoas para com Deus. O evangelho no grego significa euelion, não sei se essa é a pronúncia correta, que significa boas novas. Então, quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos anunciando as boas novas, estamos dizendo para o homem, olha, através de Jesus Cristo você pode ter a sua reconciliação com Deus. Mas infelizmente no mundo em que nós vivemos, existem sim aquelas pessoas que estão fazendo um mau uso do evangelho, estão colocando as suas bíblias debaixo do braço, estão aí muitas vezes na televisão, nos canais abertos e fechados, e pregando aquela palavra, manipulando, falando do jeito que ele quer, e muitas pessoas acabam olhando para o evangelho como uma coisa ruim. Então veja que a lei em si, como o apóstolo Paulo disse, era boa, era excelente, mas o pecado tomou ocasião. Ela deixou de ser boa porque o pecado tomou ocasião dela? De modo nenhum. Então mesma coisa, o evangelho não é porque existem pessoas ruins hoje manipulando, distorcendo ou torcendo a palavra de Deus, que o evangelho é ruim. Então, este pensamento teológico vem de encontro a você que muitas vezes tem o hábito de olhar para o evangelho e dizer, mas o pastor... Não, peraí, você tem que entender que a lei também não era boa e não caiu na mão do pecado e o pecado fez ela com que ela parecesse algo ruim. Então, da mesma forma, às vezes hoje o evangelho está caindo na mão de pessoas erradas e eles parecem ser uma coisa ruim, parece que é algo que a pessoa está tomando para si, para benefício próprio. Não, mas o verdadeiro evangelho, ele visa o quê? O benefício daquele que ouve, o benefício daquele que é alcançado pelo evangelho, que é a sua salvação. E nós precisamos entender também que Jesus Cristo, escrevendo no Sermão do Monte, ele disse que iria tratar com essas pessoas que manipulam a palavra de Deus. E é muito difícil às vezes as pessoas entenderem isso, porque o problema não está no evangelho em si, o problema está em quem prega, em quem fala errado o evangelho. E Jesus Cristo disse o quê? Que muitos naquele dia irão chegar diante de Deus e dizer, mas Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, e e vai.
Deus vai olhar para eles e vai dizer, ó, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai tratar com essas pessoas. Então Jesus Cristo nos mostra ali que haverá sim uma tratativa para aqueles que fizeram mau uso da palavra de Deus. Mas o nosso pensamento hoje aqui é, uma coisa boa, usada por pessoas ruins, ela se torna ruim? Não. Nós fizemos a comparação da lei. A lei não era ruim, nunca foi ruim, ela é boa, ela conduz o homem a uma moralidade, a uma vida correta, que é a vida que Deus quer para o homem. Mas infelizmente o pecado tomou ocasião dela e distorceu tudo ela. Da mesma forma o conhecimento. Quantas e quantas famílias hoje, que através deste conhecimento procuram bons profissionais, estão felizes hoje? Da mesma forma também o evangelho. Quantas e quantas pessoas que estavam ali na lata de lixo da sociedade, quando ela ouviu o evangelho, que é as boas novas, sua vida mudou e mudou para melhor. Então, o pensamento que fica aqui nesse nosso café teológico é: uma coisa boa nunca vai ser ruim, mesmo que estiver na mão de pessoas erradas. Ela não se torna ruim, mesmo que estiver, que pessoas más tomam ocasião dela para usufruir. Fique com Deus. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui, que ouviu este pensamento teológico, e que Deus lhe abençoe grandemente e que nós possamos crescer cada dia mais em graça e conhecimento. Meus amigos, acerca do canal, nós estamos chegando aqui nas 2.000 visualizações no momento em que esse vídeo foi gravado, está sendo gravado, né? Nós chegamos a 2.000 visualizações, 82 inscritos, e com esse vídeo aqui agora são 60 vídeos, se não estiver enganado, e nós estamos aqui crescendo, né, pela graça de Deus, aos pouquinhos, mas estamos ali com um crescimento consistente. E eu quero pedir para você, curta, compartilha, deixa o seu like para que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que esta mensagem, essa palavra de Deus chegue para mais e mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida